Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo, e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa. A mensagem que Deus tocou no meu coração é para você que precisa de uma segunda chance. Entenda que Deus renova suas misericórdias a cada manhã. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi completamente restaurado e se tornou a rocha da igreja, de Jonas, que fugiu de Deus e foi engolido por um grande peixe, mas recebeu uma segunda chance para cumprir sua missão, e de Paulo, que era Saulo, o perseguidor da igreja, mas Jesus o transformou no maior apóstolo dos gentios. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que Deus é especialista em segundas chances, que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã, que não importa o tamanho do erro, Deus pode restaurar completamente. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe sobre os erros que você cometeu. Deus sabe sobre as falhas do passado. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal, que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra de segunda chance e renovação. Ativa aquele sininho das notificações. E nos comentários abaixo, deixe: as misericórdias de Deus se renovam sobre mim hoje. Quero que você conheça a história de Pedro e o poder restaurador de Deus. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro era corajoso, vibrante, cheio de convicção. Pedro dizia que nunca abandonaria Jesus. Pedro jurou que mesmo que todos os outros o negassem, ele não negaria. Mas quando Jesus foi preso, quando a pressão chegou, quando o medo tomou conta, Pedro falhou. E não falhou uma vez. Pedro negou Jesus 3 vezes, e a última vez foi com pragas e juramentos, dizendo que nem conhecia aquele homem. Está escrito exatamente em Lucas 22:60-61. E disse Pedro: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E então, o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro. Você consegue imaginar aquele olhar? E está escrito no versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Chorou amargamente. Pedro estava quebrado. Pedro havia falhado no momento mais crítico. Como poderia haver segunda chance depois disso? Mas Jesus ressuscitou. E sabe o que Jesus fez? Jesus foi atrás de Pedro. Está escrito exatamente em João 21:15-17 que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? E 3 vezes Pedro respondeu que sim. E 3 vezes Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Uma pergunta para cada negação, uma restauração para cada falha, uma segunda chance para cada erro. Jesus não rejeitou Pedro, Jesus restaurou Pedro. E Pedro se tornou a rocha da igreja. O homem que falhou se tornou o homem que pregou no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram. A segunda chance transformou Pedro num gigante da fé. Deixa eu te contar sobre Jonas. E você vai ver como essa história se conecta perfeitamente com segunda chance e misericórdia renovada. Jonas era profeta de Deus. Mas quando Deus mandou Jonas ir a Nínive pregar, Jonas fugiu. Jonas pegou um navio na direção oposta. Jonas deliberadamente desobedeceu a Deus. E por causa dessa desobediência, Jonas foi jogado ao mar numa tempestade, e um grande peixe o engoliu. Está escrito exatamente em Jonas 2:1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas estava no ventre de um peixe. 3 dias e 3 noites na escuridão, no fundo do mar.
Se alguém merecesse ser abandonado por Deus, seria Jonas. Ele havia desobedecido deliberadamente. Mas sabe o que aconteceu? Está escrito exatamente em Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Deus deu uma segunda chance. E mais, está escrito em Jonas 3:1-2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Segunda vez. A palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas. Deus não desistiu, Deus não abandonou, Deus deu uma nova oportunidade. E Jonas obedeceu na segunda vez, e a cidade inteira de Nínive se arrependeu. Mais de 120.000 pessoas foram salvas, porque Deus dá segunda chance. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo. Se você está sendo tocado por essa mensagem, clica naquele like. Compartilha com 3 pessoas que precisam de uma segunda chance de Deus. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa: as misericórdias de Deus se renovam sobre mim hoje. Vamos estudar agora, diretamente na Bíblia, a parte de Paulo. Mas quando ele se chamava Saulo, Saulo não era apenas um pecador comum. Saulo era perseguidor da igreja. Saulo prendia cristãos. Saulo consentia na morte de cristãos. Está escrito exatamente em Atos 8:3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Saulo estava destruindo vidas. Saulo estava matando o povo de Deus. Se alguém estava longe de merecer misericórdia, era Saulo. Mas no caminho para Damasco, Jesus apareceu para ele. Uma luz brilhou, e Saulo caiu cego. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E sabe o que Jesus fez? Jesus deu a Saulo uma segunda chance. Está escrito exatamente em Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Um vaso escolhido. O perseguidor se tornou apóstolo, o destruidor se tornou edificador, o assassino se tornou pregador. E Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Paulo fundou igrejas por todo o império. Paulo levou o evangelho aos gentios. Tudo porque Deus dá segunda chance. Tudo porque as misericórdias de Deus se renovam. Quero que você entenda algo poderoso sobre misericórdias renovadas. Está escrito exatamente em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Renovam-se cada manhã. Cada manhã é uma nova oportunidade. Cada dia é um recomeço. Cada amanhecer traz misericórdias frescas. Não importa o que você fez ontem. Hoje, nesta manhã, as misericórdias de Deus se renovam sobre você. E tem mais. Está escrito em Isaías 43:18-19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Deus vai fazer coisa nova. Deus não fica preso ao seu passado. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Pedro foi restaurado depois de negar. Jonas foi usado depois de desobedecer. Paulo foi chamado depois de perseguir. Todos experimentaram que Deus é o Deus da segunda chance. Deus é especialista em recomeços. Eu profetizo que Deus está te dando uma segunda chance hoje. Eu declaro que as misericórdias de Deus se renovam sobre você nesta manhã. Eu decreto que o passado não define o seu futuro. A culpa vai dar lugar ao perdão. A vergonha vai dar lugar à restauração. O fracasso vai dar lugar à vitória. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo, em voz alta ou no seu coração, mas ore junto. Por quê? Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito em Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado.
Há uma autoridade espiritual liberada. Há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo. Declare junto comigo. Clame junto comigo. Porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano de restauração. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus ditor. Segunda chances, um Deus que renova misericórdias, um Deus que não desiste dos seus filhos. Senhor, nós declaramos que a segunda chance está sendo dada agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que misericórdias frescas se derramam nesta manhã. Nós declaramos que restauração acontece. Nós declaramos que recomeço é liberado. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que carregam culpa, pessoas que estão presas ao passado, pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas, pessoas que olham para suas vidas e pensam: eu estraguei tudo. É tarde demais para mim. Senhor, eu vejo aqueles que estão paralisados pelo remorso, pela vergonha. Eu vejo pessoas que falharam como Pedro falhou, pessoas que desobedeceram como Jonas desobedeceu, pessoas que erraram gravemente como Saulo errou. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre de restauração. Deus está dando segunda chance. Deus não desistiu de você. Deus vai restaurar como restaurou Pedro. Deus vai dar nova oportunidade como deu a Jonas. Deus vai transformar como transformou Saulo. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de recomeço. Que 2026 é o ano da segunda chance. Que 2026 é o ano em que você vive a realidade das misericórdias renovadas. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma certeza do teu perdão, uma convicção da tua restauração, uma alegria do recomeço. Que essa pessoa saiba que tu és o Deus da segunda chance. Que essa pessoa creia como Pedro creu na restauração. Que essa pessoa obedeça na segunda vez como Jonas obedeceu. Que essa pessoa seja transformada como Paulo foi transformado. Tira a culpa, Senhor. Tira a culpa que paralisa. Tira a culpa que condena. Tira a culpa que impede de avançar. Tira a vergonha. Tira a vergonha que faz esconder. Coloca perdão. Coloca a libertação. Coloca a alegria da restauração. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia para recomeçar, uma coragem para tentar novamente, uma fé para acreditar que tu podes transformar tudo. Reveste ela com misericórdias frescas desta manhã. Equipa essa pessoa com tudo o que ela precisa para aproveitar esta segunda chance. Dá sabedoria para não repetir os mesmos erros. Dá força para fazer diferente. Dá estratégias do céu para a vitória. Senhor, que essa palavra de Lamentações 3:22 até 23 e Isaías 43, contra 18 ou 19 fique cravada no coração dessa pessoa, que ela saiba que tuas misericórdias se renovam cada manhã, que ela saiba que tu estás fazendo coisa nova. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do Deus das segundas chances e das misericórdias renovadas, eu profetizo que essa pessoa vai recomeçar. Que Deus vai restaurá-la como restaurou Pedro. Que Deus vai dar segunda chance como deu a Jonas. Que Deus vai transformá-la como transformou Saulo. Que essa pessoa vai ser restaurada. Que essa pessoa vai testemunhar que Deus renovou sua vida. Que essa pessoa vai conquistar o que parecia perdido. Que essa pessoa vai dizer: Deus me deu segunda chance. Deus me restaurou. Deus transformou meu fracasso em vitória. Eu sou testemunha viva do Deus que renova. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi por acaso. Deus ouviu cada palavra. Deus viu a sua fé. Você está livre agora. Você está restaurado. Você tem uma segunda chance divina. 2026 é o seu ano de segunda chance. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você recomeça.
É o ano em que você conquista o que parecia perdido. Você vai ser restaurado como Pedro. Você vai receber segunda oportunidade como Jonas. Você vai ser transformado como Paulo. Mas antes de você seguir com seu dia, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam de uma segunda chance. Deixa nos comentários: as misericórdias de Deus se renovam sobre mim hoje. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de alegria, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de recomeço, de restauração e de segunda chance vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Deus das segundas chances. Amém e amém. Que você viva este dia com alegria, com leveza, com esperança, sabendo que Deus renovou suas misericórdias sobre você esta manhã. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.